Olá, já estamos no ar? Estamos no ar, há 14 segundos. A gente vai conversar um pouquinho aqui, mas a gente está dando um tempinho para o pessoal chegar, né? Falta 1 minuto. Olha, Elizabeth Dias já está. está. Beth, querida. Beijo, Beth. Beijo, audiodescritora consultora de Belo Horizonte, uma referência na consultoria, grande parceira, excelente pessoa. Saudade, Beth. Coordenadora do coletivo de consultores. Seja bem-vinda, Beth. Quem mais for chegando, fique à vontade para dar o seu boa noite, se apresentar aqui para a gente. E 7 horas. Muito pontuais. Podemos começar, né? Podemos. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. A gente já estava aqui conversando um pouquinho antes com a Mimi, com o Manuel, com o Rodrigo. Eu vou apresentar cada um deles, mas eu quero lembrar que isso é um projeto de extensão chamado Discurso, que tem uma página no Facebook, no Instagram. Nós temos o e-mail também para se comunicar. Vocês podem entrar também a partir do chat, fazendo perguntas, comentando. E esse módulo é o módulo Cá Entre Nós, que também pertence ao projeto de extensão Discurso da URGS, do Instituto de Arte. E a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre a audiodescrição. A gente já teve um encontro com o Rodrigo e estamos dando prosseguimento a esse assunto que é extenso, a gente não tem a ilusão de que a gente vai esgotar aqui, mas a gente vai começar a apresentar para as pessoas que já assistiram o outro programa e que estão assistindo pela primeira vez também. Eu sou a Adriana Jorge, eu espero que vocês conheçam e eu vou deixar que eles também se apresentem. O Manuel Negras, a Mimi Aragon e o Rodrigo Teixeira. E eu vou pedir que o Rodrigo faça um rápido resumo do que foi a nossa live anterior, para que a gente possa passar a palavra para os nossos convidados. E desde já, muito obrigada, Manuel, muito obrigada, Mimi, muito obrigada, Rodrigo. A gente que Manuel agradece. Negrais. Agradeço muito. Obrigadão, pessoal. Então, como a Adriana ela já introduziu, esse é o terceiro encontro do Cá Entre Nós. Eu tive a oportunidade, eu fui convidado a participar do primeiro, quando a gente iniciou uma discussão sobre audiodescrição e acessibilidade cultural. E a partir dali, a Adriana percebeu que esse assunto pedia uma continuidade, que é o que a gente está fazendo hoje. Naquela primeira oportunidade, eu introduzi o assunto da audiodescrição, inserida nas artes, a partir da minha experiência como ator, como narrador em audiodescrição, como audiodescritor narrador. Eu trouxe brevemente alguns pontos sobre a AD, que é a sigla para audiodescrição, o que ela é, para quem ela se destina, onde ela se insere nas artes ou em geral, e a gente exibiu também um trechinho do filme Catadora de Gente para compartilhar com vocês um exemplo da audiodescrição inserida no cinema. Tudo isso pode ser conferido no canal do Discurso, que armazena todas as lives que têm sido produzidas não só pela Adriana, mas também pelos outros professores envolvidos no Discurso. E, inclusive, na segunda live do Cá Entre Nós, a Adriana contou com a participação da Sheila Schroer sobre inclusão e exclusão social no espaço escolar e na sociedade. E para a gente seguir aprofundando nesse tema, eu convidei, a Adriana e eu convidamos, os nossos queridíssimos Manuel Negrais e Mimi Aragon, que participaram comigo, que eu participei com eles, da equipe de audiodescrição, que produziu a audiodescrição do filme Catadora de Gente. Então, Mimi Aragon, Manuel Negrais, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E agora eu passo a bola para vocês falarem um pouquinho sobre as suas trajetórias e, posteriormente, como, então, atuam no setor da acessibilidade cultural. Manu. Boa noite, gente. Mimi, pode começar, por favor. Porque a gente combinou, a gente fez uma combinação prévia aqui.
Deixa eu aproveitar, então, aproveitando possivelmente que a gente tem entre o público as pessoas com deficiência visual, fazer uma descrição breve da configuração dessa tela em que a gente está aparecendo. A tela está dividida em 4 quadros. No canto superior esquerdo está o Rodrigo. Ao lado dele, no canto superior direito, o Manuel. A Adriana Jorge está no canto inferior esquerdo e eu no canto inferior direito. Eu vou aproveitar, então, para começar descrevendo o Manu. Manuel Negrais, um homem de pele branca, cabelos grisalhos, barba com alguns fios grisalhos. Ele está usando uma boina com aba, um boné preto e uma blusa de lã que, Manu, a gente não combinou isso, mas é salmão, é vermelho. É um rosa, salmão. É um rosa, maravilha. O Manu tá na sala da casa dele, tá aqui acima de mim. Eu tô no escritório aqui de casa, onde eu tenho participado das lives, já é um cenário mais ou menos conhecido. Aqui ao fundo tem uma janela que dá para o terracinho que a gente tem aqui em casa. A gente tem umas prateleiras com livros, com bonecos, com brinquedos, com alguns desenhos. Aqui atrás de mim tem uma coluna com os postais de viagem, uma porta branca que está fechada. Eu sou uma mulher de 48 anos, tenho a pele clara, cabelos curtos e grisalhos, estou usando óculos, estou usando um fone de ouvido do modelo Tiara, com uma orelha bem grandona e um casaco preto. Eu quero agradecer primeiro ao Rodrigo, à Adriana, pelo convite, ao meu parceiro, meu amigo, meu irmão de tantos desafios, de tantas jornadas, Manuel Negrais, com quem eu aprendo tanto, meu colega de quem a quem eu admiro demais. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom também poder agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou audiodescritora, esse ano eu completo 10 anos de audiodescrição. Eu costumava ser uma publicitária muito triste, porque eu servia ao opressor e a minha carreira não fazia nenhum sentido há 10 anos atrás, e eu não conseguia sentir prazer no que eu fazia, até que me caiu no colo a oportunidade de ter um curso com a Lívia Mota, aqui em Porto Alegre, no Instituto Vivo, de audiodescrição. Era um curso semipresencial. A gente fez algumas aulas aqui em Porto Alegre, depois algumas aulas em ambiente virtual, de aprendizado, e já na primeira aula eu me dei conta, eu tive a epifania veio e me esbufeteou, assim, e me disse, cara, é isso que tu precisa fazer o resto da tua vida. Porque de alguma maneira, sem sentir, sem saber, eu tinha me preparado a vida inteira para fazer o que eu faço e o que eu amo hoje. Eu trabalhava com redação publicitária, com produção de áudio, e eu encontrei um rumo, encontrei um caminho, e as coisas começaram finalmente a fazer sentido, porque eu acredito sinceramente que a gente precisa viver de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente acredita. E a audiodescrição me proporcionou esse caminho. E eu sou uma pessoa muito feliz com a minha profissão, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, especialmente pelos desafios que a audiodescrição me trouxe, pelos lugares para onde a audiodescrição me levou, e fundamentalmente pelas pessoas que caíram na minha vida, que vieram para a minha vida com audiodescrição. Manuel Negrais, Rodrigo Teixeira, Rafael Braz, Lívia Mota, tantos colegas que eu admiro demais. Então, basicamente, essa é a minha apresentação. Obrigado, Mimi. Sou eu? Sim, Isso, Manuel. pode ser. Depois de ti, então, eu faço a minha audiodescrição e da Adriana. Tá bom. Gente, queria agradecer muito também a oportunidade. É sempre bom a gente, num espaço, né, de universidade pública, poder falar sobre inclusão, sobre acesso à cultura, sobre audiodescrição. Em tempos sombrios, eu costumo dizer que é sempre importante a gente ter esse espaço de balbúrdia, né? Quero falar da felicidade que eu estou aqui de dividir esse espaço com a Mimi, minha parceira de trabalho, minha principal parceira de trabalho, minha grande amiga, para todas as horas.
E minha formação é na área de humanas, na área de ciências sociais. E eu costumo dizer que a deficiência, ela fez eu misturar todas as áreas da minha vida, né? A vida, não só a questão pessoal, como a questão acadêmica, mas a questão profissional. De certa maneira, é uma bandeira também no ativismo político. Então, é uma mistura que acabou me levando para, né, na área acadêmica, a pesquisar a deficiência, a estudar esse assunto e a trabalhar. Todas as minhas atividades profissionais até hoje foram relacionadas à deficiência, tanto no poder público, quanto na iniciativa privada, quanto no terceiro setor. E toda essa mistura me levou para a audiodescrição, primeiro como uma ferramenta para a efetivação de um direito humano, que é o acesso à informação, acesso à cultura, depois como usuário e, por fim, como consultor, quando eu tive a oportunidade de, em 2017, fazer uma pós-graduação nessa área, e aí comecei a atuar também como consultor, né? Deixei de ser apenas um usuário, um defensor do recurso, mas passei a ser um consultor também. E é interessante que o consultor ele acaba misturando essas três questões aí, né? É isso. Muito obrigado, Manu. Assim como a Mimi fez, agora eu vou fazer uma breve descrição minha e da Adriana. Eu sou um homem branco, de cabelos castanho claros, lisos, volumosos, com um topete tipo onda de surf. Meus olhos são azuis, eu uso barba e bigode curtos, eu uso camiseta preta e um casaco longo verde musgo com botões prateados. A Adriana é uma mulher morena, de cabelos e olhos castanho escuros. Ela tem os lábios carnudos, pintados de vermelho, ela usa óculos vermelhos e um grande fone de ouvido preto com detalhes em verde. Atrás dela, duas portas de madeira fechadas. Eu acho ótimo, porque a gente já começa a explicar para o público que não conhece que a gente está tendo uma live com audiodescrição. Isso é muito bom, é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta logo para engatilhar um pouco toda a conversa que a gente vai ter aqui. E aí, Rodrigo, quando você achar necessário recuperar um pouco a conversa anterior do nosso encontro, você vai falando. A gente, no início, né, Mimi, estava conversando um pouquinho como é que ia ser e tal, e você comentou que eu ficasse bem à vontade para aprender algum termo com vocês, e que é fundamental para a inclusão trabalhar com adaptação. E eu achei isso incrível, porque se tem uma coisa que a gente está precisando mais aprender é a adaptação nesse momento. Então, não é uma questão, é uma necessidade hoje da gente se adaptar, e eu fiquei assim fascinada de você trazer isso como princípio para esse trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e mais ou menos também como funcionam essas funções, né? Como que elas funcionam na prática para, por exemplo, depois a gente vai ver o filme A Catadora de Gente, um outro fragmento do filme, como que isso funciona na prática, porque a gente tem muitos atores e atrizes que estão assistindo essa live e que não têm noção desse mercado de trabalho tão rico e com tanta necessidade de profissionais, né? Certo. Bom, Adriana, então, essa pergunta para a Mimi, para o Manuel, tá? Para o Rodrigo, enfim. Vamos lá. Manu, quer começar? Pode começar, Mimi. Vamos lá, então. A gente comentava, né, e eu disse para a Adriana que, na verdade, a matéria-prima do nosso ofício é a adaptação, né? E isso é um dado importante quando a gente está falando de acessibilidade cultural e está falando de arte acessível e de cultura acessível. Eu tenho insistido muito nas minhas falas e na minha própria prática profissional
especialmente a partir de 2016, o quanto é importante que a gente erga duas bandeiras ao mesmo tempo, né? A bandeira da acessibilidade, que ao fim e ao cabo diz respeito a direitos humanos, mas também, fundamentalmente, nesse período, nesse momento em que a gente está vivendo no país, a gente precisa, quando fala em acessibilidade cultural, precisa defender com intransigência a cultura, as políticas públicas que garantem a cultura, porque se a gente não tiver cultura, a gente não tem acessibilidade. Então, não faz sentido a gente ficar aqui falando de mecanismos de acessibilidade cultural, de adaptação, de direitos, quando o básico não está sendo garantido, mais do que não está sendo garantido, está sendo ameaçado e, de fato, está sendo extinto nesse país, né? Esse movimento todo de vilipêndio da cultura, de demonização dos artistas, que serve tanto ao discurso dominante hoje no país, né? Quando a gente tem um plano de dominação tão sórdido como o que a gente está conhecendo no país, a gente começa a entender que arte, que cultura, que esses caminhos que garantem o pensamento crítico definitivamente não servem aos interesses dessa gente que está no comando. Então, a gente precisa, sim, unir forças com os agentes da cultura no país, com a classe artística, com as pessoas que estão aqui nos assistindo, com o pessoal do DAD, da URGS, defender a cultura, defender a universidade pública, defender o conhecimento científico, porque senão a gente vai por água abaixo. Tudo o que a gente pode falar hoje aqui não faz sentido e deixa de existir se a gente não defender em primeiro lugar essas pautas que são tão importantes, né? De uma maneira mais prática, falando nas funções da nossa profissão, a profissão, inclusive, está em vias de regulamentação, e o Manu pode falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é um dos artífices que tem encaminhado essa questão lá por Curitiba, a partir dos políticos em atuação por lá. A gente já está no CBO, no Código Brasileiro de Ocupação, a função de auditor-escritor, mas a profissão ainda não está regulamentada. Essa regulamentação está tramitando. Mas, basicamente, o que a gente tem em termos de funções são os audiodescritores roteiristas, os audiodescritores consultores e os audiodescritores narradores. Ao redor desse núcleo, dessa tríade, orbitam outras funções que não necessariamente exigem uma formação sólida em audiodescrição, mas que garantem que a gente consiga entregar um produto final de qualidade, né? Os técnicos de áudio, o pessoal que funciona como apoio nos eventos com audiodescrição ao vivo, uma figura que a gente acabou descobrindo, pelo menos aqui na OVNI, aqui em Porto Alegre, a partir da experiência da minha sócia, que é Melchiro, que está no Canadá hoje, e que fez o seu beijo para a Kemi, não sei se ela está por aqui, mas enfim. A Kemi, quando fez a especialização em audiodescrição na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2014, 2015, o trabalho de conclusão dela foi justamente sobre a figura do produtor de audiodescrição, o produtor de acessibilidade, que é essa pessoa que garante o fluxo do processo da produção, né? Então, a gente também entende que além dos técnicos, do pessoal do suporte, a gente precisa dessa figura do produtor, que ainda não está representada exatamente como uma função da audiodescrição, mas é ele que vai garantir que o sangue circule pelas veias corretamente e que os processos fluam da maneira correta, né? Eu, basicamente, costumo dizer que eu sou uma roteirista puro sangue, é onde eu me encontro melhor, é o que eu sei fazer melhor, apesar de ser uma produtora de acessibilidade na OVNI. Tenho me aventurado nos últimos anos com muito esforço, com muito pudor, com muita vergonha na narração, porque eu acho que também é importante, especialmente a narração de eventos ao vivo, especialmente a narração de espetáculos cênicos, espetáculos de teatro, espetáculos de dança, shows musicais. Então, essa função onde eu consigo me encontrar melhor. Essa figura na prática, quem vai fazer, vai se valer do uso das técnicas tradutórias para fazer a tradução das imagens, né? Respeitando
o ritmo da obra, as intenções dos criadores, enfim, a poética de cada obra, mas basicamente é isso. A gente tem aqui um representante da consultoria que pode falar sobre essa função muito melhor do que eu, Manu. Legal. Antes de falar dessa questão específica da consultoria, eu quero pegar um gancho na sua fala, Mimi, essa questão do momento atual. Lógico, né? O quanto é importante a gente defender a cultura e a arte, né? Como a questão básica aí, e também a gente defender na questão dos direitos humanos, que também está sofrendo há algum tempo muito, né? Está sendo desqualificado, defender a audiodescrição como uma ferramenta para a efetivação dos direitos humanos, né? As pessoas precisam conhecer a audiodescrição e a importância que ela tem para garantir direitos básicos, né? Acesso à informação, acesso à cultura, acesso à arte, acesso ao lazer, enfim. Sem audiodescrição, boa parte da população não consegue ter esse acesso. E então é importante reforçar sempre esses espaços, né, para a gente poder falar de audiodescrição. Sobre a questão da consultoria, até conversando com a Mimi ontem, eu vejo que o consultor ele reúne aí uma série de atividades dentro do processo de elaboração da audiodescrição. A importância, ele, na verdade, é um representante do público-alvo, do público-alvo principal da audiodescrição, que é o público com deficiência visual, mas um representante qualificado, né? Porque ele tem a deficiência visual como o público principal, mas ele também tem que ter o conhecimento técnico e a experiência em relação à audiodescrição. E aí, na parte prática, o que o audiodescritor consultor vai fazer? Ele vai receber o roteiro e ele vai avaliar se aquele, né, se na construção da imagem, na construção mental da imagem, tem alguma dificuldade, né, naquele roteiro, algum ruído, alguma informação incompleta, algum excesso de informação, às vezes um excesso de informação também prejudica, enfim, se está faltando alguma informação, e aí vai poder, com a roteirista, fechar um roteiro que garanta uma construção de imagem, né, com fruição, sem esses ruídos que eu comentei. Além disso, né, eu acho que com a experiência, com o acúmulo de cultural, né, porque o audiodescritor ele tem que estar o tempo inteiro consumindo cultura, consumindo produtos com audiodescrição. Eu acho que com essa bagagem cultural, ele também vai poder contribuir para ver se o roteiro está adequado com a obra, com a estética, com a linguagem artística, com o contexto daquele autor, né, com a linguagem daquele determinado autor. Eu acho que o consultor também tem essa atividade aí na questão do conteúdo específico. E também no momento da narração, eu acho que é importante ele também, quando possível, nem sempre é possível, né, ou pela distância, ou pelo tempo curto de trabalho, às vezes a gente, né, quem trabalha com audiodescrição sabe que às vezes o tempo é muito curto, a gente também tem condições de colaborar no momento de ouvir o roteiro, né, na voz de quem vai colocar vida naquele roteiro, sabendo, né, a questão da entonação, mas também se dá de acordo com aquela obra, se dá respeitando a estética daquela determinada obra, daquele determinado produto. Eu acho que isso, em relação ao conteúdo, é essa questão da atividade. Agora, tem outras questões que eu acho importante, que eu vejo o consultor com deficiência, consultor de audiodescrição, como uma pessoa com deficiência privilegiada, né, dentro do segmento de pessoas com deficiência. É uma pessoa que teve acesso à cultura, teve acesso à informação. No geral, é essa pessoa privilegiada que pode colaborar com a formação de plateia, por exemplo, ou pela vivência dele com outras pessoas com deficiência, dentro ou fora de instituição, em grupos formais ou informais. Eu acho que ele tem essa questão importante, né, de contribuir para a formação da plateia, para a formação desse público que vai ter um olhar crítico em relação à audiodescrição, que vai criar o hábito de consumir produtos com audiodescrição, porque a audiodescrição é um hábito, né? É uma questão de uso, de você acostumar a ter produtos com audiodescrição. E eu acho que a formação da plateia é
está aí dentro das atividades do consultor, contribuir para fortalecer essa plateia e até no sentido de conscientizar esse público para cobrar, né, quando tem um produto acessibilizado, se aquele produto teve a participação de um consultor, enfim, ou quando não, né, para que tenha, para que quando um produto não tenha acessibilidade ou descrição, para que tenha, né? Então, para também fortalecer a reivindicação coletiva pelo recurso. Eu acho que também uma outra atividade importante é o consultor estar junto com os grupos de pesquisa das universidades. Eu acho que é importante contribuir para as pesquisas que envolvem a audição, acessibilidade cultural, para que quando essa pesquisa for para fora da universidade, por ser colocada em prática, ela seja mais assertiva, né? Porque como o consultor tem a vivência da deficiência visual e também tem o conhecimento técnico, ele tem como contribuir de maneira efetiva para que essa pesquisa tenha aí resultados positivos fora da universidade. Enfim, tem outras atividades, acho que importantes, que posso falar daqui a pouquinho, senão vou falar aqui bastante. Adriana, quer falar alguma coisa? Não, fala do narrador, né? Do áudio. Beleza. O Mano, ele já trouxe algumas questões sobre o narrador em audiodescrição, que seria a área em que eu me enquadro na audiodescrição atualmente. Uma coisa que eu penso, que normalmente se fala quando se pensa no narrador audiodescritor, é a questão da neutralidade, um narrador neutro. E quando eu penso sobre isso, eu sempre brigo com o termo neutro, porque eu acho que neutralidade não existe de forma nenhuma. Ao primeiro momento em que eu falo, já temos uma série de símbolos, como uma voz masculina, uma voz regional, uma voz de alguém escolarizado, porque pronuncia os R's, os S's, né, das palavras. Mas quando a gente pensa em neutralidade na audiodescrição, me vem à tona um narrador que preze, que se preocupe, que preserve com a essência daquela obra. Seja qual obra for, um filme, uma peça de teatro, um desfile, o que for. Que ele não compita com essa obra, mas que ele converse com ela. Que ele entre nessa sintonia da atmosfera que essa obra tem, essencialmente. E aí, talvez para tentar explicar melhor, eu obviamente remeto às últimas ADs que nós fizemos juntos, Mimi, algumas delas com a consultoria do Mano. Uma delas foi uma série de curtas muito pequenos de pessoas que foram acometidas por uma doença que sensibiliza muito as famílias delas. Essa obra está carregada de muita emoção, de muita sensibilidade. Então a voz, a narração do audiodescritor, ela precisa embarcar nessa atmosfera. Porque essa atmosfera que vai ser trazida pela voz desse narrador vai ser a forma, talvez a forma principal que as pessoas com deficiência visual, e não só pessoas com deficiência visual, porque a gente sabe que a AD ela se estende para pessoas com déficit de atenção, para pessoas idosas, para pessoas autistas, entre um outro público possível que a audiodescrição pode se destinar, que vai ser, então, a maneira com que essas pessoas vão poder ter um acesso a essa obra e compreendê-la. E aí, eu, além disso, de certa forma, também me encaixo nessa área, porque eu sou ator. E aí eu penso que uma coisa que eu já ouvi várias vezes, que os atores, eles têm uma sensibilidade maior, talvez, para executar esse trabalho, porque no exercício do seu ofício, nos ossos do seu ofício, existe um exercício muito grande de explorar a expressividade vocal. Assim como existe a exploração e exercício da expressividade corporal, existe também um cuidado de amadurecer a consciência vocal, e a audiodescrição, ela pede algo que eu percebo fazendo, que é uma sutileza. Tem uma sutileza. Então, nessa mesma obra, que ela é essencialmente triste, ela também tem uma série de passagens suaves, uma série de passagens alegres, que a voz do audiodescritor ou da audiodescritora, né, claro, incluindo também as mulheres, esse audiodescritor pode contribuir
nessa comunicação e interagir com a atmosfera de qual obra ela for. Eu acho que seria interessante, veja, eu preciso falar um detalhe aqui importantíssimo. O entrevistado Rodrigo também está com a função de colocar material para gente, parte técnica, tá? Ele está com essa dupla função. E eu ia te pedir, então, Rodrigo, se a gente não pode botar um fragmento do vídeo, do filme A Catadora de Gente, por favor, me corrijam, com a Maria Tugira Cardoso, tá? Perfeito. E que vocês fizeram, né? Ou seja, vocês são a equipe nessas funções nesse vídeo. Tem mais alguma outra coisa que vocês queriam ressaltar para eu falar agora sobre o vídeo? Mais alguém da equipe? Com relação à audiodescrição gravada do Catadora de Gente, o técnico de áudio Bruno Klein, do Porta da Toca, aqui em Porto Alegre, com uma grande experiência em áudio para audiodescrição. Minha sócia querida irmã, que é meu Shiro, fez a sincronização. Estou vendo o Rafa Braz aqui, Manu, te mandando um abração. Estou fazendo um pouco do teu trabalho, Rodrigo. Olha que sacanagem. Obrigado. E o Rafa está pedindo para a gente falar sobre a experiência da AD ao vivo no Catadora de Gente em Gramado, mas eu acho que a gente primeiro assiste ao filme, ao trechinho do filme, e depois eu falo um pouquinho de como é que ele chegou na gente e como é que a gente acabou fazendo a gravação. Obrigado, Mimi, por me ajudar. Pessoal, agora eu vou fazer uma leve improvisação aqui, que eu preciso reproduzir o filme compartilhando minha tela, sincronizando com o áudio do meu celular, porque não é possível as duas coisas, tá? Então, nós vamos aqui. Vamos lá. 1, 2 e... Opa. Aqui. Sob uma luz clara, uma senhora negra é vista dos ombros para cima. Todas as histórias das pessoas do lixão, elas são quase sempre a mesma coisa. Tem olhos castanhos que brilham. São parecidas. É a mesma história. Tela preta, o título em letras brancas. Catadora de Gente. Na sala de uma casa de madeira, uma mulher negra mais jovem está sentada sozinha à mesa. Dá corda numa caixa de música. Atenta e lentamente, vai girando com um dedo o mecanismo da caixa. Nas paredes claras, pôsteres, porta-retratos, bichinhos de pelúcia. Do teto, pendem 2 móveis de garrafa PET. Num balcão e numa estante, muitos objetos decorativos. A luz do dia entra por uma pequena janela. O cômodo está dividido por uma cortina branca. Detalhe da caixa de música. É a miniatura de uma máquina de costura preta. À medida que a mulher gira o pequeno volante dourado numa das laterais, a agulha na lateral oposta sobe e desce. A tela escurece. Agora, a mulher está no interior de uma gruta, na penumbra. Observa demoradamente o teto de pedra. Diante da mulher, um ponto de luz. A minha infância já foi uma infância sofrida. Perdi a minha mãe com 6 anos, né? E já fui criada trabalhando. A gente trabalhava... A senhora tem cabelos grisalhos. Na roça. Seu interlocutor está fora da cena. Tocando vaca, tocando gado. A gente se criou, na época era mais para os fazendeiros que a gente trabalhava. É vista do peito para cima em fundo preto. E depois, sim, fui me criando e já fui morar em casa de família, já trabalhar de babá dos outros. Sorri. Seus dentes são claros e alinhados. Estudei um pouco. Isso. Deixa eu voltar a gente aqui. Voltar os nossos áudios. Ótimo. Aí. Eu acho que a gente pode continuar a nossa conversa e, ao mesmo tempo, Rodrigo, conforme as perguntas começarem
a aparecer, a gente também pode Adriana, deixa eu então trazer para... voltar aqui os comentários do Rafa, antes da gente retomar. Desculpa, eu caí, mas eu voltei. O Rafa, ele disse, grande Manuel Negrais, amigo, colega e baita profissional. Aí o Rafa, ele pede para a gente contar um pouquinho, para a Mimi contar sobre a experiência da AD ao vivo, da Catadora de Gente no Festival de Gramado de 2018. A Janine Escobar diz, olá a todos, beijo especial para você, Mimi, acompanhando desde Lisboa, Portugal. Stay home! E emojis de beijinho. Querida, Gê, grande querida. E aí, conforme o pessoal quiser fazer alguma pergunta, vai fazendo e a gente vai trazer aqui para a nossa conversa. Eu acho que Mimi pode já, se você achar que é adequado, já responder aquela pergunta sobre Gramado. E a gente vai recebendo as perguntas, né? Maravilha. Porque a gente está mais ou menos em 35 minutos, então a gente consegue avançar com tranquilidade. Maravilha. Então, o Catadora de Gente, na verdade, aconteceu para a gente ao vivo. A OVNI faz sessões com audiodescrição, as sessões oficiais, as exibições oficiais das mostras competitivas em Gramado, de 2012 a 2016, depois 18 e 19, foi a OVNI é a OVNI quem produz. Leva um público a Gramado, público com deficiência visual, para que eles, junto com todo mundo no Palácio dos Festivais, assistam aos filmes com audiodescrição. Lá acontece ao vivo, a gente faz a audiodescrição ao vivo da cabine, não é gravado, não. Então, em 2018, um dos filmes selecionados pela produção do festival foi o Catadora de Gente, por acaso um filme dirigido pela Mirella Crua, que foi minha colega de colégio, e a gente se reencontra nesse desafio. Eu fiz o roteiro, senti que o Manu era o cara para consultoria desse filme, e lá foi a primeira experiência que eu tive, inclusive, com narração de cinema ao vivo. Eu fiz a narração lá em Gramado. Eu me apaixonei pelo filme, como o Manu se apaixonou, como todos nós, eu acho, quando a gente assiste a força da Tujira, esse depoimento que é tão atual, tão presente, né? A gente se encanta por essa figura, e eu fiquei... Passou Gramado, enfim, a Tujira ganhou o Kikito de melhor atriz de documentário. Quando ela entrou no Palácio dos Festivais foi um frisson, porque a Maria Tujira tem 1,40 m de altura, ela é pequenininha e é uma gigante, como a gente pode ver no filme, né? Enfim, passou Gramado, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu pensava, mas esse filme tem que ser visto por todo mundo, esse filme precisa ser visto por todo mundo, esse filme tem que estar acessível. Aí, numa daquelas propostas indecentes que eu costumo fazer para os meus parceiros de vez em quando, eu perguntei se eles topavam fazer essa audiodescrição sem receber nada, porque a gente não tinha verba nenhuma, né? Perguntei para a Mirella se ela autorizava, ela imediatamente autorizou e ficou super comovida. E aí a gente mobilizou uma equipe para fazer essa gravação, e agora com a pandemia, a audiodescrição ficou pronta no final do ano passado, ficou quietinha, não foi publicada, e agora com a pandemia eu entrei em contato com a Mirella de novo e com a Lança Filmes, que é a distribuidora do filme, e pedi para eles, perguntei se eles nos autorizavam, né, que a gente postasse o conteúdo do filme, porque a gente sabe que tem muito conteúdo hoje online, na internet, circulando e que não está acessível, né? A Lança imediatamente autorizou, postou no canal deles, e o Catador é um dos títulos que mais tem audiência no canal da Lança hoje. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente cumpriu a nossa missão. Eu continuo apaixonada pelo filme, eu continuo querendo que mais e mais gente assistam, porque o depoimento da Tujira é uma mulher que tirou o conhecimento, a força e a liderança dela do lixo, do descarte da elite. A elite descarta o lixo, a Tujira vai lá e se constrói e se ergue como uma grande líder que ela é dos catadores em Uruguaiana. Então, a gente fica muito feliz que esse filme esteja hoje online e seja protagonizado por essa mulher forte, linda, negra e uma referência, uma inspiração para a gente. Que bom seria se todos nós fôssemos Maria Tujira nesse Brasil tão injusto que a gente está vivendo. Essa pergunta, claro.
Não, desculpa, só para complementar, que essa gravação, inclusive, possibilitou, né, Mimi, a gente conseguiu trazer para Curitiba em 2 eventos no ano passado, e um dos Exato. eventos com pessoas, com mulheres, um evento só de mulheres com deficiência visual do Brasil inteiro, e eu estava lá, me aceitaram lá nesse dia, né, porque era um evento direcionado só para mulheres mesmo, e eu pude presenciar o quanto o pessoal ficou tocado com esse filme, a força que tem esse filme. Foi um presente que a Mimi me deu, talvez, acho que foi o meu primeiro trabalho no audiovisual, e é um trabalho que eu tenho muito carinho, e eu pude presenciar nesses 2 eventos que teve aqui em Curitiba, o quanto ele tocou o público mesmo com deficiência visual, né, com a narração do Rodrigo, o conjunto mesmo. Foi assim, muito bem recebido nesses 2 eventos. Ô, Mano, eu percebi agora que eu acho que a Catadora de Gente também foi a minha primeira AD profissional. Eu acho que foi estratégico da Mimi escolher essa a dedo, para a gente ficar junto para sempre. Viu? Eu sou ardilosa, veja só. E complementando o que a tem Mimi uma falou, pergunta. né? A Tujira tem mais sabedoria do que essa elite aí que descartou. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvidas. A gente tem uma pergunta aqui da Elizabeth Dias de Sá, que vocês conhecem bem, né? A gente já falou no início. Sim. Mimi, o que orienta a sua escolha de quem vai fazer a consultoria? Beth, normalmente eu acabo sentindo o que aquela obra possa ter de ponto de contato com os consultores com quem eu trabalho. A gente já trabalhou juntas, né, com a Lívia Mota, mas não fui eu que produzi, enfim, mas na OVNI eu trabalho basicamente com o Manu e com o Rafael Braz, e eu acabo sentindo na obra o que pode trazer, o que tem em comum, o que esse consultor pode trazer do seu repertório, da sua vida, para a contribuição do filme. No caso da Catadora de Gente, o Manu é um sociólogo com especialização em antropologia. Eu acho que era ele a pessoa que poderia fazer uma consultoria firme e adequada a esse filme. Em outros projetos, como o que o Rodrigo mencionou agora há pouquinho, que é uma série de documentários sobre pacientes de Alzheimer, eu acabei escolhendo o Rafa, que é um psicólogo que entende muito dessa questão emocional, tão forte, tão carregada, que acompanha as famílias e os pacientes. Então, a gente vai sentindo, Beth, o que esse consultor pode trazer, o que ele pode trazer da sua bagagem para contribuir com relação à consultoria do filme. Basicamente, é isso. Para a Mimi e para o Manuel, o que poderia ter, não é dar errado, mas assim, de ter que fazer algum ajuste quando o consultor diz, olha, isso não ficou bem entendido. O que poderia ser, assim, só para a gente ter uma ideia, tá? Para quem realmente é leigo no assunto. Como que o consultor ele age? Ele vai te dizer, isso é para a Mimi e para o Manuel. Ele vai te dizer mais ou menos o que quando ele não acha que pode ter um ajuste no roteiro ou na narração. A gente pode pegar o último exemplo, Mimi, da capa de disco, um exemplo bem prático mesmo, do movimento do braço, talvez. Né? Isso. A Mimi escreveu agora uma capa de disco e um dos movimentos de braço de uma das pessoas da capa, para mim, não ficou claro a posição daquele braço, né? Então, é nesse tipo de detalhe, né? Além de outras questões que eu falei na minha primeira fala, mas para dar um exemplo bem prático, um movimento de braço que não ficou claro na construção da imagem mesmo. Entendo. Normalmente são esses pontos que trazem dúvida, né, com relação a essa construção mental da imagem. Então, duplo sentido. Isso, ambiguidade, duplo sentido, informação que está faltando, informação que está sobrando. Às vezes a gente coloca muita informação e dificulta essa construção. Né? Exato, em pouco tempo. Então, esse é basicamente o papel do consultor. E eu devo acrescentar que
eu só sou uma roteirista graças aos meus consultores. Eu aprendo muito com todos com quem eu já trabalhei. O Manuel, o Rafa Braz, a Moira Braga, Beth Sá. Nossa, a gente fez um livro de pinturas abstratas com a Beth, e nós duas apanhamos demais para fazer descrição de imagem abstrata, porque Nossa, enfim, É abstrato. é uma subjetividade violenta, e como é que tu lê aquela imagem, né? Então, o tanto que eu tenho aprendido em audiodescrição, eu devo aos consultores. Sem eles, a gente não faz absolutamente nada. É uma prepotência, uma arrogância da gente imaginar que, porque enxerga, consegue descrever adequadamente uma imagem, né? Sem essa bússola, sem esse norte, a gente não faz nada. Então, são eles, na verdade, e eu vejo os meus consultores, na verdade, como coautores do roteiro. A gente constrói esse roteiro juntos. A gente divide essa autoria, porque muitos dos nós que a gente encontra na tradução visual, eles são desfeitos a partir do trabalho da consultoria. Então, meus consultores são corretristas. De uma certa forma, seus consultores ajudam a você editar, né? O que você vai fazer, excluir os excessos. Exato. Eu fiquei imaginando isso, né? Como que é uma imagem abstrata. Assim, dessa experiência, você pode contar alguma coisa, assim, bem da prática do que aconteceu, que vocês tiveram que lapidar mais, desistir, ou buscar alguma... Para gente, assim, que é de fora, ter uma noção. Faz muito tempo, Adriana, eu já não me lembro se a Beth me ajudar, mas aconteceu muitas situações de eu enxergar uma imagem ali que na verdade não existia. Ela me dizer, como é que tu chegou nisso? De onde é que tu tirou que isso foi uma cabeça virada? Como é que a cabeça virada está misturada com um galho de planta, né? Enfim, como é que tu pode interpretar dessa maneira? O que te leva a entender que essa imagem tem tal característica, né? Foi um trabalho doído aquele, e a gente fez mais de um, inclusive fez uns 2 ou 3, e foi uma dedicação, eram livros muito extensos, com 200, 300 imagens, foi um exercício e tanto, assim. Mas, de fato, é isso, sem a consultoria não existe trabalho de audiodescrição de qualidade. Eu realmente acredito nisso, sim. Você vê muita diferença quando isso para o Manuel e para a Mimi, quando a audiodescrição, e Rodrigo também, quando a audiodescrição é ao vivo? Porque tem duas modalidades de audiodescrição ao vivo, né? A audiodescrição para o teatro é ao vivo, mas não é simultânea, porque a gente tem uma preparação prévia de um roteiro, né? A gente assiste aquele espetáculo tantas vezes quanto forem necessárias, o vídeo do espetáculo, que não é o espetáculo, mas é um vídeo, depois acompanha os ensaios, enfim, a gente vai para a cabine com o roteiro prévio. Existe também a audiodescrição simultânea, que eu já fiz com o Manu também lá em Curitiba, em show musical, que a gente pode pensar em fazer um pré-roteiro, mas na hora tudo pode acontecer, né? Não tem um roteiro definido, um show musical não tem uma narrativa delineada, né, cronológica, como tem um espetáculo de teatro. Então, nas duas modalidades, a presença do consultor é fundamental, tanto na construção do roteiro para o espetáculo ao vivo, como ele está junto com a gente na cabine. O Manu estava junto comigo na cabine, e aqui em Porto Alegre eu faço isso com o Rafa Braz também, quando a gente faz a abertura de Porto Alegre em cena, enfim, porque com eles vão me dizendo que está confuso, dá essa informação aqui, o que está acontecendo, está sobrando, está faltando, que luz é essa, né? Então, a presença deles na cabine para consultoria simultânea também é indispensável. Na verdade, a audiodescrição profissional de qualidade sem consultoria não existe. Na minha compreensão, não existe. Muito importante, Mimi, bater nessa tecla, né? Eu até ia fazer isso na minha fala, porque, infelizmente, a gente sabe que ainda tem audiodescrição sem consultoria. A gente sabe que muitos produtores culturais, quando procuram o serviço de acessibilidade, às vezes quer descartar o papel do consultor por causa do recurso, por causa da falta de informação.
e a gente tem que, né, infelizmente, a própria norma técnica, se eu não me engano, não deixa claro, né, a questão de ser obrigatória a participação do consultor, coloca como uma questão de opção, né, de sugestão. Então, é importante a gente reafirmar isso, né, dentro da lógica do nada sobre nós e nós, mas também da questão de serem profissionais essenciais para garantir o entendimento do público. Né? Eu estava lembrando agora, eu e a Mimi, a gente se conheceu em 2013, num curso de audiodescrição e educação que eu fiz na FACED, quando eu tinha meus 17 anos, e aí depois eu acho que eu fui revê-la em meados de 2015, no núcleo de teatro que existia, que o governo tomou dos artistas lá no núcleo do Hospital Psiquiátrico São Pedro, e a gente se encontrou. E o que tu estava fazendo lá, Mimi? Acompanhando um ensaio de uma peça de teatro? A gente estava fazendo a audiodescrição de um espetáculo do Grupo Egalê, que é um grupo que faz teatro de rua, e eles tinham passado num edital e precisavam incluir audiodescrição e libras, e aquele foi um desafio gigantesco que o Rafa Braz também participou, porque eles queriam que um ator da companhia fizesse a narração da audiodescrição. Então a gente teve que fazer roteiro para um espetáculo de teatro de rua que é absolutamente aberto, tudo pode acontecer, pode passar o cachorro, pode entrar o bêbado em cena, pode... tudo, mais do que teatro convencional, digamos assim. Então, a gente tinha que prever todas essas variáveis e ainda treinar um ator para que ele também estivesse preparado para improvisar quando as coisas saíssem do roteiro. Foi uma experiência incrível e foi lá que a gente se encontrou de novo. É verdade. Adriana, a gente vai entrando ali nos comentários. Quer fazer mais alguma pergunta para o Manu ou para a Mimi? Sim, tenho várias perguntas ainda, mas vamos ver na medida, tem várias, assim, porque é muita coisa, e às vezes, eu tenho vontade de fazer a pergunta de uma maneira, assim, muito beabá, porque eu sei que tem pessoas que não estão tendo acesso e estão tendo contato com isso pela primeira vez. Deixa eu ver aqui se eu me organizo. Tem alguma pergunta? Se tiver, você já... Perguntas não tem alguns comentários agora. Tá, e se tiverem perguntas, me passa para a gente, que aí para Mimi, você e o Manuel responderem. Um beijo para Bel Machado, que está aqui dizendo que está aqui com a gente, Manu. Grande Bel, grande audiodescritora em Campinas, uma das pioneiras da audiodescrição no Brasil, inclusive. Abração. O que vocês têm de novidades, assim? Vocês estão produzindo alguma coisa? Estão planejando alguma coisa? Manu, a gente acabou de fazer um trabalho, a gente está em produção ainda, é a versão com audiodescrição de um livreto de um projeto no hospital em Curitiba, que tem uma historinha infantil e a gente pôde viajar um pouquinho, nesse livreto tem uma história infantil, a gente pôde viajar um pouco nessa ideia da narração expressiva, colorida, com um pouco mais de intenção, é uma espécie de contação de história, e a gente está em produção. Hoje a gente mandou o áudio para o animador, ele vai animar o PDF a partir do guia da audiodescrição e vai fazer que esse PDF se movimente e funcione como a própria legenda. Eu vou contar para vocês em primeira mão, então, era a proposta indecente que eu ia fazer para o Manu e vou fazer ao vivo, então. Uau! Agora está ficando bom. Para o Manu também, para os dois. Agora coloquei vocês numa situação difícil. Ontem eu assisti a estreia de um filme chamado Por Entre as Frestas, dirigido por uma cineasta gaúcha, que faleceu há 5 anos, em 2015, a Luíne Ribeiro. Ela deixou essas imagens gravadas e os parceiros dela acabaram fazendo um curta-metragem, é um registro de bastidores de espetáculos de teatro. Por milhões de razões, eu tenho uma relação próxima com a Luíne, embora a gente nunca tenha se conhecido, mas... enfim, as coisas acabam convergindo. Eu fiquei muito comovida assistindo ao filme ontem e propus ao Pedro Marques da Bactéria Filmes, que é uma das produtoras que colocou esse filme no ar, que a gente faça uma versão com audiodescrição
Obviamente, a gente não tem verba para isso, mas eu quero convidar meus 2 parceiros aí a trabalharem nessa consultoria e na narração. Já topei, Manu, e tu? Opa! E esse, então, vai ser o nosso próximo projeto. Vai demorar um pouquinho ainda, porque a gente tem que dar conta de outros compromissos, mas eu tenho certeza de que é um registro importante, especialmente no momento em que a gente está vivendo, que a arte do encontro deixou de existir no teatro e que a gente precisa resgatar essa experiência e celebrar a genialidade da Luíne, que foi uma figura importantíssima para a produção audiovisual e para a produção de artes cênicas aqui no Rio Grande do Sul. Então, fiquei muito feliz com o aceite do Pedro e quero vocês 2 junto comigo nessa. O Rafa Braz, não sei se está aqui também, mas eu também quero convidar o Rafa para fazer a consultoria junto contigo, Manu. Maravilha! O Cá Entre Nós. Presenciando tudo isso. Não se esqueçam que foi aqui, hein? Foi aqui. Está registrado. Está registrado. Sim. Manuel quer falar? Te cortei? Não. Para todos. Dos planos dele, né? Dos planos dele para os próximos. Sim, Manuel. Porque então, tem planos independentes aqui também. Assim, eu estou fechando esse trabalho que a Mimi comentou, né? E eu tenho um grande sonho, que é trabalhar com audiodescrição de capa de disco. A Mimi sabe dessa ideia antiga. E estou batalhando aí para tentar viabilizar um projeto para a gente conseguir fazer bastante capa de disco audiodescrita. As pessoas com deficiência, no geral, têm uma ligação forte com a música. A gente quer saber como são as capas de disco, quer ter acesso ao conteúdo do encarte. Então, uma das minhas metas aí é conseguir viabilizar um projeto nesse sentido. A gente já vem fazendo de maneira informal. Quero aqui agradecer diversas roteiristas que têm colaborado, fazendo capas voluntariamente para um grupo no WhatsApp que a gente tem de música, mas eu quero dar mais, quero abranger mais esse projeto, que eu acho importante. Eu acho que a gente tem uma lacuna aí dentro da questão da audiodescrição que a gente tem que preencher. Realmente, agora eu fui parar para pensar, que projeto bonito. Mas não tem um grupo, a gente no Brasil, historicamente, a gente tem capas maravilhosas, né? Exatamente, que a MPB... Sim, hoje mesmo estava conversando com a Geórgia, que vai fazer a capa do João Bosco, do 74, do Caça Raposa, então é a próxima capa que vai sair. Já estou aqui contando spoiler, mas é isso. E o quanto é prazeroso, eu posso falar como pessoa com deficiência visual aí, não só como consultor, o quanto é prazeroso a gente escutar o disco, sabendo como é a arte dele, a capa. É uma experiência muito bacana. Eu vou pedir até para o Rodrigo colocar o e-mail de novo do Discurso, porque se alguém tiver alguma pergunta ou se interessar pelos projetos que vocês estão lançando ou pensando alguma coisa que possa contribuir, a gente tem um e-mail aqui do Discurso. Não só também para isso, como também para os certificados, para receber certificados. O Chico está sempre explicando isso durante as lives. E agora, assim, uma pergunta para vocês 3, mais para a Mimi e para o Manuel. O que vocês consideram que seria o caminho de formação e ao mesmo tempo, de introdução ao assunto para um ator, para uma atriz que se interesse pela audiodescrição? E também, de modo geral, também para o roteiro e para a consultoria. O que vocês sugerem que a gente tem disponível hoje para introduzir os estudos, a prática, conhecer um pouco mais dessa área? A gente hoje ainda não tem nenhum curso de graduação, já houve alguns cursos de especialização em audiodescrição, mas a gente tem cursos de extensão, cursos livres, que as pessoas que passaram por aqui, Bel Machado é uma das formadoras, Lívia Mota, grande formadora de audiodescritores no Brasil,
Eliana Franco, que hoje está em Portugal, enfim. Então, a gente tem, eventualmente, essas opções de cursos livres, introdutórios, né, para formação, para a introdução, na verdade, para a capacitação da introdução da audiodescrição. Eles não são regulares, eles acontecem esporadicamente, mas são o caminho teórico, metodológico, digamos assim, para iniciar uma formação ou uma sensibilização para essa área. Por outro lado, eu acho que não existe maneira melhor de conhecer a audiodescrição que a própria prática, né? Que a gente assistia aos filmes, que a gente ia aos espetáculos. Espetáculo, a gente não pode mais falar nisso, porque a gente não sabe quando é que volta, né? Mas assistir, consumir a audiodescrição. Hoje a gente tem bastante coisa na internet, e é importante esse primeiro contato, que às vezes pode ser um pouco desconfortável para quem não conhece, porque ativa né, camadas sonoras que a gente não está acostumado a receber, mas eu acho que basicamente o primeiro passo é consumir produto com audiodescrição, livros, filmes, peças de teatro, vídeos de peças de teatro hoje em dia, enfim, né, para que a gente consiga começar a entender o que é isso, que linguagem é essa, o que é tradução visual, e como é que se faz, e como é que ela se apresenta. Eu sempre conto a história, contei há pouco tempo numa fala que a gente fez no seminário de acessibilidade cultural, de uma grande atriz, que é muito amiga, e que um dia eu fui assistir a um espetáculo dela, e no final eu disse, e aí, vamos colocar a audiodescrição no teu espetáculo? E ela virou para mim rápido e disse, não quero. Eu disse, mas por que tu não quer? É um público, são 25% de brasileiros que podem entrar, que podem compor a tua plateia e o teu público, assim, vocês vão interferir na minha obra. E eu não quero interferência. Então, é importante que as pessoas entendam que a audiodescrição não é interferência, é ponte. A gente constrói uma ponte para que as pessoas possam consumir aquele produto tanto quanto os outros podem, né? Então, uma audiodescrição feita com responsabilidade, com profissionalismo, com consultoria profissional, com roteiro profissional, com narradores sensíveis, ela jamais vai ser uma interferência, e sim uma ponte para que as pessoas possam consumir, entender e se fidelizar como público do teatro. Posso, só para complementar, Mimi, até um ponto que eu ia colocar na minha primeira fala, essa questão dos cursos de formação, né? É importante a presença do consultor nesses cursos também, para auxiliar na formação dos roteiristas e dos consultores, mas também para reforçar a importância né, de não se abrir mão da presença do consultor na produção da audiodescrição. Então, até recentemente, você comentou do curso da Eliana Franco, eu tive o privilégio de participar, e eu acho importante a gente estar presente também nesses espaços de formação, para reforçar aí o nosso papel nesse processo. Adriana? Tem uma surpresa antes de acabar. Peraí, calma. Uau! Já que hoje teve um convite para vocês, peraí. Quem sabe a gente não pode pensar aqui, quer dizer, a gente pensa isso depois, né? Mas eu estou lançando aqui uma ideia da gente pensar num curso introdutório de sensibilização para a audiodescrição no DAD, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Claro que a gente agora vai ver como é que a gente vai fazer isso quando a gente tiver um encontro presencial ou quando a gente adaptar isso de alguma maneira para o tempo que a gente tiver que esperar. O que vocês acham? Já é. Demorou. Estamos aí. Vamos. Que maravilha. Eu acho que esse Cá Entre Nós foi só... Bons frutos. Eu vejo como daqui com bastante trabalho. Eu vejo como uma das nossas missões, como profissionais da audiodescrição, a gente não tem só a missão da produção da audiodescrição, mas a produção da multiplicação desse conhecimento.
é muito novo no Brasil, as pessoas ainda se assustam, estranham, e a gente precisa funcionar como multiplicadores, como ativistas, na verdade. Eu me vejo como uma ativista da acessibilidade e dos direitos humanos de uma forma mais ampla. Então, sim, a gente precisa estar presente quando as portas se abrem, para que as pessoas possam ter um acesso cada vez maior e conhecer um pouco mais e diminuir o desconhecimento e por consequência, o preconceito que há com relação à acessibilidade. Ainda temos muito preconceito. Os próprios contratantes, às vezes, chegam para a gente com uma dose considerável de preconceito. E não existe nada que possa, nenhum antídoto para isso que não seja a multiplicação do conhecimento. Preconceito, né, Mimi? Acha caro, acha que dá para ser feito em pouco tempo, acha que dá para ser feito, né, de uma maneira muito informal. Tem uma série de preconceitos que a gente tem que colaborar para derrubar, e eu acho que na formação é o espaço privilegiado para isso, para a gente, né, colaborar para a formação dos produtores culturais, dos artistas, para que eles tenham uma consciência de que a equipe de audiodescrição, de acessibilidade, tem que fazer parte desde o início do projeto, para que seja feito da maneira mais adequada, da maneira que vai funcionar. Existe um outro grande mito, não tem público. Tem público, sim. A gente tem que entender a série de dificuldades que esse público tem para chegar nos espaços culturais. Então, é uma série de fatores que envolvem, que é muito importante a gente amarrar tudo, né, porque público tem, e o público sedento por cultura, né? Agora, por que esse público não está no espaço cultural? É isso que a gente tem que refletir, né? Refletir e mudar. Sem dúvida. E logo, logo vamos ter uma agenda para isso. Vamos lá. Quer falar um pouquinho, Rodrigo? Nós estamos estourando o nosso tempo de 1 hora, já estamos em 1h06, mas esse assunto deu para manga e foi ótimo que a gente passou do tempo. Mas antes da gente finalizar, eu queria valorizar a participação dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Então, vamos aqui a alguns comentários. A Beth diz: concordo com o Rodrigo, a narração deve ser feita preferencialmente por um profissional da voz. Determinadas narrações matam a obra. Sem dúvida. O Rafael Braz diz: Rodrigo, locução impecável, acho que se referindo ao Catadora de Gente. Rafa, muito obrigado. A Gianine Escobar: essa sutileza que o Rodrigo menciona é extremamente difícil. É preciso muita sensibilidade na interpretação, compreensão do contexto, na respiração, entonação. Obrigada por essa partilha. Iniciei na audiodescrição como narradora, ainda Gianine falando. Estou super feliz de escutar todos vocês. Obrigada por compartilharem tantas informações importantes e tão sensíveis. Elaine Regina diz: que lindeza, parabéns! Abracinhos, Mimi. Elaine é atriz, bonequeira, tem um trabalho importante com relação a Libras também. Beijo, Elaine, saudade, querida. Vamos ver o que mais. A Gianine fala o seguinte: faz algum tempo que não atuo como narradora, e a partir de setembro, após a entrega da tese, estarei mais livre para colaborar com projetos em desenvolvimento. Olha! Mesmo à distância, posso ajudar voluntariamente. Aqui em Lisboa tem uma rádio Afrolis, que creio que possa ser uma parceira para as gravações. Cuidado com o que você deseja, Janine. Tá escrito. Tá registrado. Registrado. A gente conta contigo, sim. A gente conta com a Janine, com certeza. Ela me deu um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz em espaço museográfico, que foi a descrição de fotografias do museu. Ai, Janine, vou passar vergonha aqui. 13 de maio, em Santa Maria, Clube 13 de Maio. É o clube e tem o Teatro 13 de Maio. E eu acho que é 13 de maio. Foi um trabalho incrível de fotos que ela fez e de outras meninas negras que fotografaram a comunidade negra, e eu adorei fazer aquele trabalho, estou com saudade. A Bel Machado diz o seguinte: esse é para ti, Manu. Esse projeto dos discos é belíssimo, Manuel. Parabéns. Legal, obrigado, Bel. Janine diz: vou enviar e-mail para o discurso das artes, fique muito à vontade. A Andréia diz: elogia a iniciativa da Adriana sobre a proposta de fazer uma aproximação do teatro com a AD. A Bel volta a dizer: há uma linha tênue que separa essa questão de algumas pessoas acharem que a AD é uma interferência na obra.
ela é sim uma interferência, mas na questão de causar um hibridismo sonoro e proporcionar outras formas de fruição, mas não interfere na obra em si, mais do que qualquer olhar de um espectador comum. Perfeito. A obra, quando sai do artista, passa a ser mundo, é natural. Pessoas que proíbem essa fruição igualitária por meio da AD são, no mínimo, egoístas. Autoritária. Eu disse isso na outra live, mas assim, para a gente aproveitar a fala da Bel, a minha primeira experiência com a audiodescrição foi o Rodrigo, na minha casa, abriu um laptop e me mostrou o vídeo da Catadora de Gente. E para mim foi uma experiência incrível. Eu cheguei a ter vontade de assistir tudo com audiodescrição. Opa! Juntar a minha sensação com a sensação de quem narrava. No caso, era o Rodrigo e eu até esqueci, porque eu entrei naquela segunda narrativa que estava acontecendo ali, com a voz do narrador, com as imagens, com outro tempo, me criou, eu acho que eu acabei me sentindo em outro tempo, né, com mais concentração. Eu pude observar os detalhes que talvez me passassem. Então, eu achei incrível, assim, eu acho que é uma experiência que quem não teve tem que ter, de um vídeo inteiro e dessas outras possibilidades, como, por exemplo, o museu, a fotografia, a palestra. Fico pensando na nossa live aqui, né? Como todas essas lives com audiodescrição. É proporcionar uma nova camada de compreensão, né? A gente tem um projeto também desde 2015 aqui em Porto Alegre, em que a gente usou a audiodescrição como recurso dramatúrgico. É um espetáculo chamado É Proibido Miar, que a gente usou a audiodescrição como de uma forma criativa dentro da dramaturgia. Construímos um espetáculo a partir de um roteiro de audiodescrição para contar essa história a partir desse ponto de vista. E a experiência do público é incrível quando a gente consegue acompanhar as pessoas prestando atenção na luz, no figurino, em detalhes que elas de outra maneira não prestariam, não estariam atentas para isso, né? Então, a audiodescrição é um mundo infinito de possibilidades que a gente pode e deve explorar não só para as pessoas, para os usuários prioritários, as pessoas com deficiência visual, os outros usuários que o Rodrigo citou, mas também as pessoas videntes podem desfrutar de um produto cultural de uma forma que elas nunca antes imaginaram. E o próprio artista, né, Mimi, é muito significativo, contando rapidinho, aquela exposição de fotos que a gente fez no ano passado, e um dos fotógrafos veio conversar comigo e ele falou que ele percebeu detalhes na fotografia dele que ele não tinha percebido. Eu achei muito bacana esse incrível. evento. E ele se interessou muito pela audiodescrição a partir disso. Era algo muito novo para ele, mas ele fez questão de estar em todas as visitas. A gente levou uma série de grupos de pessoas com deficiência visual, e ele fez questão de participar dessas visitas, conversar com o público, tudo a partir dessa percepção que ele teve de uma foto que ele ouviu a descrição e ele falou, nossa, essa foto eu tirei e eu não tinha percebido esse detalhe que foi descrito. Eu achei isso maravilhoso. Gente, dava para ficar mais, né? Mas a gente vai ter que encaminhar, né, e finalizar. Se vocês quiserem dizer alguma coisa importante, um contato também, por exemplo, se alguém quiser, bom, vai entrar pelo e-mail, mas se vocês quiserem também deixar algum contato, alguma coisa. A minha empresa, a OVNI Acessibilidade Universal, aqui em Porto Alegre, a gente está no Facebook, está no Instagram, tem um canal que está pobrezinho ainda, no YouTube tem muito pouca coisa, mas a gente está por lá também. Enfim, a gente está sempre disposto, aberto a conversar, a trocar, a partilhar. Isso que está acontecendo aqui entre nós agora é um dos nossos combustíveis, então façam contato, procurem a gente, vamos conversar, porque isso também ajuda nessa multiplicação do conhecimento que a gente preza tanto. Manuel, seus projetos... Podem me procurar. No Facebook também tem a página da minha empresa, Vias Abertas, tem o meu perfil pessoal,
Mas eu também quero falar, não posso deixar de falar do coletivo de consultores, que é coordenado pela Beth, que estava participando aqui, pelo Felipe Monteiro, um coletivo que reúne consultores do Brasil inteiro, das 5 regiões do Brasil, um grupo muito qualificado, que debate não só a questão técnica da audiodescrição, mas também todas essas questões que a gente conversou aqui hoje. E também, né, se alguém quiser procurar o coletivo, ter mais informações, saber mais da consultoria, coletivo consultoresemad@gmail.com. Esse é o e-mail. consultoresemad@gmail.com. Esperar um pouquinho que o Rodrigo vai colocar na tela. Gente, eu tô muito ninja hoje. Ó, vamos ver se foi. consultoresemad@gmail.com. Na tela. Isso. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, mano. Rodrigo. É isso aí, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer vocês por terem topado esse nosso encontro. Foi um pouco difícil a gente encaixar, mas que bom que deu tudo certo. E que a gente, ao invés de fechar as janelas, a gente abra ainda mais, porque muita gente precisa conhecer essa arte que é a audiodescrição, né? Bom, gente, eu quero agradecer Mimi, Manuel, Rodrigo, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos tocar esses projetos, de fato, vamos fazer de tudo para realizá-los, e eu acredito nisso, eu acredito na força da união das pessoas que são potentes em sonhar. E vamos avante, foi um imenso prazer, viu? Aqui a Andréia está falando, agradeço a oportunidade que tive hoje de estar com vocês e saber de toda essa abrangência da audiodescrição. Obrigada, Andréia. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado, gente. Agradeço muito o espaço. Quer o Rodrigo? Quer ler? E a Ela Janine tira a dúvida Escobar da... diz o seguinte: Museu Comunitário 13 de Maio. Isso. Todos nós somos obrigada. eternamente gratos ao apoio, incentivo e acompanhamento atento da Mimi na exposição Olhares Negros. Foi um momento Querida. emocionante, gratidão sempre. Querida, eu que agradeço pela oportunidade. A gente tem que fazer mais. Tem mais algum comentário para a gente não deixar faltar nenhum? Foram todos. Então, um beijo para vocês, um abraço. Muito obrigada. Obrigado, gente. Beijo. Obrigada aos colegas que passaram por aqui. Rafael, Beth, Bel, Janine, saudade de todos. A gente Abração, Rafa. Obrigada, Chico. Obrigada, Chico Machado, que talvez esteja aí assistindo. Obrigada, Descurso. Obrigada, Então, obrigada. Encerrando a live. 5, Obrigado. 4, 3, 2. Fiquem vocês um pouquinho. End broadcast.